Boa tarde, então, a todos, oficialmente. Espero que estejam bem, né? Depois de um árduo período em função do SAEB, né? As nossas escolas, então, já aconteceram essas provas, e a gente, então, agora organizando a escola já para as próximas ações, né? Tanto para as ações de final de ano e também já pensando para o ano que vem, em relação da organização da nossa escola, para receber as nossas turmas de 2026, e aí, em função disso, chega, então, um dos nossos temas, né? Para a gente já começar a pensar para o ano que vem. A gente já sabe, então, dessa mudança para 2026, né, já tivemos o web da nossa rede, já tivemos movimento aí dos formadores, né, os professores também se envolvendo com isso, as escolas também têm um ponto focal em relação a essa nova organização, né, do ensino médio paranaense, né, vocês vejam que já o novo ensino médio, né, esse termo já também já está passado, né, então a nossa organização agora é essa, e a ideia é hoje de apresentar um material para vocês, que acredito que vocês também já tiveram contato, mas é no sentido de formalizar enquanto grupo, né? Esperando também novas orientações da nossa rede, dessa organização para o ano que vem. Já adianto que nós estamos aí no mesmo barco, as orientações que nós temos são as que estão colocadas aqui, mais detalhes em relação à carga horária, grade, distribuição de aula, organização desse currículo, dessa proposta, a gente ainda não tem. O que nós temos a compartilhar entre nós é esse material, tudo bem? Então, hoje a nossa temática é ensino médio paranaense e as perspectivas para 2026. Ah, Então, para a gente pensar, né, ficamos aí 2 semanas sem se ver, como a Luzia falou, já estava dando saudade, né, e para a gente pensar o que nós vimos até então, no primeiro encontro fizemos lá os primeiros passos da jornada número 3, conhecemos uns pouquinhos os dados da nossa escola, né, já também com olhar para o final de ano, números do ano passado e números para esse ano. No encontro número 2, fizemos uma contagem regressiva pelo SAEP, indicando as principais ações que colocamos em práticas, né, na semana passada e na semana retrasada, né, a depender aí de cada escola. Espero que tenha sido tudo bem, tenha um quórum expressivo, né, para a correção das provas das nossas escolas. O encontro número 3, que foi o último, foi a relação entre o fluxo escolar e os processos de ensino-aprendizagem, onde a gente começou a pensar, né, pontualmente no fluxo de cada um com a sua escola, pensando as ações para melhorar esse fluxo, para pensar na quantidade de alunos que a gente já tem um olhar, né, com vistas à quantidade de alunos reprovando, né, possíveis reprovação por frequência, por nota, a gente olhando para esses alunos pontualmente e também pensando aí junto com a nossa equipe o que fazer para resgatar esse estudante que ainda dá tempo, né? Tanto o estudante por frequência, quanto aquele estudante que a gente vê aí com problemas em relação à nota. E eu me lembro que foi um consenso do nosso grupo que um dos problemas era a frequência, né? Se esse aluno não está na escola, não é possível fazer o resgate em relação à aprendizagem. Eu preciso primeiro reconhecer a razão por que ele não tem uma frequência efetiva na escola, preciso trazer para a escola, preciso fazer com que ele permaneça vindo à escola, e então o movimento de aprendizagem junto com toda a equipe, né, para que esse aluno tenha condições também para avançar para o ano seguinte. E hoje, então, a gente chega ao roteiro número 4, né, a metade da nossa jornada, pensando então, né, já com uma organização da escola para o ano que vem, o ensino médio paranaense, perspectivas para 2026. Aproveito para lembrá-los também, chegando na metade da nossa jornada, já é dia de começar a pensar na implementação de vocês. Vocês lembram que a gente falou lá no primeiro encontro, que era em relação ao Se Liga, o material, o portfólio de vocês já está no Class, então vocês podem dar uma olhada lá, já comecem a planejar as ações em função dos prazos que a gente tem, em função de tanta coisa que acontece na escola ao mesmo tempo, tá certo? Não deixem aí para a última hora. No portfólio de vocês também entrei em todos os portfólios em relação ao encontro 1 ao 3. Eu deixei recadinho para quem tem lá um ou outro slide que não está completo em relação aos encontros que passaram também. Já peço para que vocês deixem aberto o portfólio de vocês, depois resgatem essas anotações lá, e caso tenham coisas para incluir no portfólio de vocês, para que vocês também possam fazer isso. Então, seguindo aqui com o nosso material, o objetivo do nosso encontro de hoje é compreender as principais mudanças do ensino médio paranaense a partir da deliberação 03 de 25, identificar os desafios e as oportunidades para a gestão do ensino médio e construir estratégias coletivas para a implementação do ensino médio, então, nas nossas escolas.
Então, esses são os nossos objetivos. Esse roteiro trará a formação, buscando alinhar informações sobre a implementação do ensino médio paranaense. Ainda que nem todas as modalidades estejam diretamente ligadas nessa ação, é importante que todos compreendam a proposta e o movimento da rede, garantindo assim a coerência e o conhecimento de todos, né? O compartilhamento dessa política, que é uma política, obviamente, a nível de governo federal, né? Não só ao nosso estado do Paraná. Todos os governos, né, de todos os estados se organizando o seu material, né, sua legislação para essa implementação que já começou nesse ano de 2025, né, daqui a pouco também. E aí, olha só, para início da nossa conversa, o ensino médio é uma política pública, né? A política pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida aí de todo mundo, né? De todos os nossos cidadãos. E aí, então, pensando, né, nesses pontos que estão colocados aí, colocar o governo em ação quando necessário, propor mudanças num rumo ao curso dessas ações, né? Então, essas ações precisam ser pensadas por um grupo e colocadas na escola, né? Tempo a tempo, como a gente sabe que ela vai acontecendo, né? Não é uma mudança de uma certa vez, ela é gradativa, independente do governo estabelecido, mas trabalha junto com os representantes sociais democraticamente escolhidos e programas e ações para mudanças reais, traduzindo os propósitos dos governos democráticos. Eu vou passar um videozinho agora para vocês, bem curtinho, é um vídeo de 4 minutos, mas ele vai trazer toda uma linha histórica, né, do ensino médio e essas reflexões que foram passadas ao longo do tempo. Depois eu compartilho esse vídeo com vocês também, caso vocês queiram aproveitar e já como material para o estudo e planejamento para o ano que vem, né? A gente vai ter que apresentar isso junto aos nossos professores, e ele traz uma linha histórica, né, dessa legislação, dessas mudanças que foram colocadas no ensino médio. Vou fechar o meu áudio, caso não vá o som para vocês do vídeo, vocês me avisem, tudo bem? Eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1900. Eu sou o IFA. Gostaria Vou soltar o vídeo de novo, tá certo? de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio, por meio da Lei nº 13.415. Essa lei ampliou a carga horária e organizou o currículo Informação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas da BNCC, e itinerários formativos, que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo. Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar mais voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos,
mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui no Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consultas públicas sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou o ensino médio, mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a integração curricular, a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais, ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. Mega Comprão Centauro. Sua compra do mês. E é isso. Então a gente tem ali uma caminhada de como é que isso chegou, né? De como é que a organização do ensino médio chegou a essa organização do ensino médio paranaense, que é o que a gente vai chamar então agora. A partir de 2025 a gente já vem para esse modelo, já na grade do primeiro ano. Então, para nós, a gente já está lidando com essas questões, e aí a gente ganha, né, mais um nome, que é esse IFA, para trabalhar nas nossas escolas. Vou voltar aqui ao nosso material. E aí, então, se a gente comparar as mudanças, tá, do que a gente tem para o ensino médio paranaense, então, a gente, então, tem aí uma coluna do novo ensino médio, que foi de 2022 a 2025, e depois o ensino médio paranaense a partir de 25, né, dependendo aí quando essa turma vai ser formada, né, do primeiro ao terceiro ano. A carga horária total continua a mesma, 3.000 horas, tanto no novo ensino médio quanto no ensino médio paranaense. A formação geral básica de 1.200 horas, então, o ensino regular mais a formação técnica e profissional, né, diante de cada curso, e agora passa a ser de 2.400 horas, o tempo mínimo do ensino regular, mais a formação técnica e profissional, só que ainda isso tudo aguardando as definições da nossa mantenedora, de como é que vai funcionar essas questões e essa divisão toda de carga horária. Os itinerários formativos para o ensino regular, antes a gente então chamava de ensino, né, de itinerário formativo, que eram os IFs, com 1.200 horas, e agora então com 600 horas, o itinerário formativo de aprofundamento, que é o IFA, que era o que estava sendo colocado nesse vídeo que nós vimos até então. A disciplina né, o componente de projeto de vida, o componente curricular ele de organizado nas 3 séries do ensino médio, agora o projeto de vida como uma abordagem transversal e como o componente curricular em ao menos umas das séries do ensino médio. A gente também está aguardando a matriz para reconhecer como é que esse projeto de vida vai ser colocado nas séries, né? E a implementação, então, o do novo ensino médio se deu início em 2022, e essa implementação do ensino médio paranaense, ela está sendo gradual, começando em 2025, tá certo? Então, aí as principais mudanças que a gente tem em relação a tudo isso. O ensino médio paranaense, então, em 2025, começando na primeira série, né, nas turmas de primeiro ano, em 2026, para o ano que vem, as turmas de primeiro e de segundo, em 2027, as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano, já nessa organização. Em 2025, temos a oferta da primeira série, da nova proposta do ensino médio no formato transitório,
por isso algumas questões ainda não ficaram muito claras para nós enquanto escola na organização prática. Em 2026, a matriz curricular do ensino médio já estará totalmente adaptada, a gente aguardando, né, para que chegue essa matriz, ao preceituado na lei de 14.945 de 24. Em 2026, a terceira série estará sendo ofertada no modelo da lei 13.415, lá de 2017. E em 2027, todas as séries já estarão plenamente implementadas. E aí, olha só acrescentar nessa tela, dessa forma, há garantido o cumprimento de carga horária de 2.400 horas na formação geral básica nas 3 séries, ou seja, 800 horas no primeiro, 800 horas no segundo e 800 horas no terceiro. Além, então, das 600 horas totais do IFA, né, que é o que a gente estava colocando até então, nas 3 séries, ou seja, 200 horas na primeira série, 200 horas na segunda e 200 horas na terceira. A implementação será concluída, então, em 2027, com o primeiro, segundo e a terceira séries, tá certo? A nível da gente pensar nessa organização em carga horária para séries, né? Algo que nós, na ideia administrativa, a gente olha bastante para matrizes e cargas horárias, né? A formação geral básica, a gente vê a mesma organização, né, das áreas de conhecimento, a gente vê lá as humanas, filosofia, sociologia, história e geografia, depois as linguagens, português, inglês, arte e educação física, as ciências da natureza, biologia, física e química, e depois a matemática. E também pensando na computação, né, a formação geral básica, a FGB, oferta curricular obrigatória prevista na BNCC, organizada em componentes e habilidades, garantindo a todos os estudantes o acesso às áreas de conhecimento e aos respectivos componentes curriculares. Em relação à BNCC, então, computação, importante comentar que se trata de um complemento à Base Nacional Comum Curricular, que formaliza as competências e habilidades da computação para a educação básica, aprovada em 2022. O objetivo é preparar os alunos para o mundo tecnológico atual, desenvolvendo habilidades como a resolução de problemas, criatividades, compreensão do ambiente digital, envolvendo aí as diversas áreas do conhecimento. E a gente também, então, aguardando chegar essa matriz para ver como esse desenho vai ser em relação à quantidade de horas para cada disciplina, para cada área, e também a escolha do estudante em relação a tudo isso. O itinerário, então, de formativo de aprofundamento, que agora, então, a gente chama de IFA, a gente, então, tem um tema, a busca de solução para situações mais complexas, a integração, então, sendo a área, o componente, por meio de um projeto, e a progressão da aprendizagem das habilidades mais simples até as mais complexas. É um percurso educacional que possibilita aos estudantes o aprofundamento de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento, organizado em uma ou mais áreas de conhecimento. Deve ser ofertado por meio, então, daqueles projetos integradores, né, o vídeo também traz isso, numa perspectiva interdisciplinar, que é um outro desafio da nossa rede, né, é fazer com que os nossos professores tenham essa visão interdisciplinar e que a gente, enquanto escola, enquanto administração, consiga organizar os nossos professores para que eles consigam desenvolver, tanto na elaboração quanto na execução desses projetos integradores, né, nessa perspectiva interdisciplinar. O objetivo do projeto integrador está organizado numa perspectiva de progressividade da aprendizagem. O desenvolvimento das habilidades e das competências se dá numa perspectiva curricular integrada e articulada do currículo, né, da formação geral básica com o IFA. As habilidades mais simples são a base para o alcance gradual de habilidades mais complexas. E aí, então, para a gente pensar um pouquinho mais sobre esse projeto integrador, numa perspectiva interdisciplinar, esse projeto, então, é uma metodologia de ensino, integra componentes curriculares de áreas do conhecimento para a resolução de problemas. O ensino e a aprendizagem é ancorado nos objetivos de conhecimento. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca para a solução da problemática, na ideia de que todas as disciplinas, todos os componentes, todos esses conhecimentos curriculares, escolares, façam com que o aluno consiga reconhecer as respostas, né, para as situações do problema. E aí vai
dessa organização do professor junto ao seu currículo, junto a todo mundo da escola, né, toda a equipe pedagógica, dando suporte para que os alunos e os professores consigam ter esse alcance em relação à interdisciplinaridade. As estratégias de ensino são selecionadas em razão do problema a ser solucionados. O IFA, então, terá um caráter de componente curricular, olha só, né? Então, o IFA é um componente curricular trabalhado seu objetivo para aprofundar o conhecimento, né, fazendo maior sentido para o estudante. Temas reais que conectam estudo, vida e mundo, aumentando o engajamento do estudante. Desenvolvimento de competências, no sentido de investigação, pensamento crítico, resolução de problemas, na perspectiva colaborativa, comunicação e uso de tecnologias. No sentido de integração desses saberes, né, lá daquele pensamento complexo, né, pensando não mais naquela ideia de fragmentação dos conhecimentos escolares, né, onde eu tenho cada professor na sua caixinha desenvolvendo os seus currículos, os seus conteúdos, os seus conhecimentos, e nenhuma atividade dentro da escola que é possível fazer com que todos esses conhecimentos se conectem, né, em relação a uma problemática, em relação a uma solução, em relação a um posicionamento. Então, essa ideia da perspectiva, né, do projeto integrador vai fazer com que esse aluno tenha esses movimentos cognitivos. O protagonismo estudantil, os alunos assumem papel ativo em todo o processo, contribuindo com o engajamento e considerando o projeto de vida aí dos nossos estudantes. A conexão com o território, dialogando com os problemas da comunidade, saberes regionais, aproximando a escola e a sociedade. Avaliação no sentido de que seja integradora, considerando o processo, o produto e as reflexões, né? A ideia é ir além das provas tradicionais. Né, mas aqui, talvez para nós não está muito claro como é que isso vai acontecer na escola, mas a gente ainda esperando chegar, né, a gente espera chegar as emendas, as diretrizes, né, a organização de matriz, as cargas horárias para cada disciplina e como é que isso tudo vai funcionar na escola para que a gente consiga organizar junto à nossa equipe pedagógica e junto aos nossos professores. Então, olha só, o ensino médio, as mudanças não inspiram, e os desafios que surgem também nos instigam a repensar caminhos. Olha lá, Vygotsky já dizia assim, ó, destaca que enfrentar desafios estimula a construção ativa do conhecimento e a colaboração entre diferentes perspectivas. Que ideias podemos construir juntos para transformar esses desafios em oportunidades? E aí, diante dessas questões, a gente falou muito aqui, a gente tem aspectos para desenvolver junto aos nossos professores, a gente tem aspectos em relação à matriz, em relação à carga horária, distribuição de aula, adequação do espaço, dos instrumentos metodológicos, dos recursos pedagógicos, né? A adequação de tudo dentro da nossa escola, né? E aí é nessa perspectiva que agora o grande grupo se reúne para ir reconhecendo esses desafios. Então, passo número 1, talvez seja a formação dos nossos professores, né, nessa capacitação com trabalho interdisciplinar e desenvolvimentos de projetos, né, não só numa perspectiva teórica, mas também numa perspectiva prática, né, de como o meu professor, ele precisa ser formado para isso, e qual é o suporte e aporte que essa escola vai desenvolver junto a esse professor, talvez lá já no início do ano, lá no dia do estudo e planejamento. Eu aqui já estou pensando em levar lá para a minha escola algum material muito prático, algumas estratégias práticas em relação a como desenvolver projetos integradores, nessa perspectiva interdisciplinar, para fundamentar, obviamente, teoricamente, os professores que lidam, né, que vão lidar com essas questões do ensino médio, mas também para dar ferramenta, né, para dar subsídio, para que esses professores consigam pensar estratégias que lá na sala de aula, de acordo com a realidade da minha escola, vão ser possíveis de ser executáveis, né, e que essa aprendizagem chegue aos nossos estudantes. E também quando eu estou falando isso, eu estou pedindo para que os meus professores, eu preciso que os meus professores pensem em novas metodologias de sala de aula, né? Quando eu estou pensando nessa perspectiva interdisciplinar, eu preciso que os professores se envolvam nessas adaptações metodológicas. Obviamente, eu preciso de que cada professor pense na sua
metodologia específica, né, de cada componente, mas eu preciso que esses componentes façam diálogo entre esses conhecimentos e que esse aluno compreenda o caráter disciplinar, interdisciplinar do conhecimento, e não só o conhecimento fragmentado, como é normalmente posto hoje nas nossas escolas. Um segundo item para que vocês considerem também a gestão do tempo e a carga horária, né? Os projetos exigem planejamento e reuniões para execução. Então, também é um elemento importante para nós, diretores, pensarmos no momento da distribuição de aula, naquela organização em relação à grade de horários, né? Os professores do ensino médio paranaense precisam sentar em algum momento juntos para pensar esses projetos integradores, né? Então, essa adequação também parte da direção, né? Talvez não é você, diretor, quem faz o horário da sua escola, mas é bom para que você dialogue, né, com a pessoa, talvez, da sua secretaria, que faz isso para você, porque esses professores vão precisar, em algum momento, sentar juntos para dialogar e pensar nesses projetos. Talvez a escola, em tempo integral, em função da reunião de fluxo, esteja mais preparada administrativamente para esse momento, né? Porque é o momento em que os professores estão todos na escola para dialogar em relação à organização da escola, né? Das aulas, do currículo, dos projetos. Porém, não são todas as escolas que têm a reunião de fluxo, né? Então, você, diretor, tendo que pensar tudo isso também para o ano que vem. Garantir, então, né, espaços, garantir na rede espaços curriculares, tempo, aula, laboratórios, oficinas, materiais, para que esses projetos integradores aconteçam em cada escola. Adequação às especificidades locais. Cada escola e município tem contextos e desafios próprios, né? Tem escolas, né, rurais, escolas urbanas, escolas em campos comunitários. Os projetos precisam ser contextualizados diante da realidade de cada estudante e diante de cada projeto de vida. Né? Por isso, é importante que os nossos professores tenham contato com o novo ensino médio, né, que agora passa a ser, então, ensino médio paranaense, para, então, a elaboração desses projetos. E a gente, então, aguardando com que esse material chegue até as nossas mãos, mas a gente não precisa ter tanta pressa, né, a gente ainda quer terminar esse resto de ano, né, com a organização que nós temos aí na nossa escola, algumas das coisas ainda para vencer, mas a gente precisa também pensar nessa organização para o próximo ano. Tudo bem? E a gente, então, chega no nosso primeiro mão na massa. A ideia é que a gente se organizasse, se dividisse em 2 grupos, mas como vocês estão somente em 5, é metade da turma, a gente não vai se dividir, então a gente fica aqui nesse Meet principal. A ideia, então, é que vocês façam todas as questões, são 4 questões que não levam muito tempo, eu acho que aí uns 20 minutos a gente consegue organizar o material, e mais uns 10 minutos para o relator, desculpa, apresentar aqueles pontos que mais chamou a atenção na hora do grupo, só para a gente fazer uma sistematização final, tudo bem? Eu vou até o material para tirar os nomes que eu tinha organizado em 2 grupos, e eu já organizo ele aqui para vocês, só me dê um minuto. Pessoal, compartilhei com vocês o material, ele está aberto para edição como @escola. Coloquei lá, tomei a liberdade de colocar o nome de 2 diretores, um para redator e outro para relator, tudo bem? Ficou o José Rodolfo para redator e a Luzia para relatora, tudo bem para vocês? A ideia é a gente pensar, então, nessas questões do novo ensino médio, que nós temos esse parecer ainda teórico em relação ao que chegou para nós enquanto escola,
não são ainda dados muito técnicos que nós, enquanto diretores, precisamos para organizar a nossa escola, mas é um pouquinho de tudo isso que a gente conversou ao longo desses slides. Tudo bem? A ideia, então. Ô Zé, você quer que eu projeto? Você quer projetar? São questões muito simples. Já estou aberto aqui já. Qualquer coisa eu projeto, Diogo, sem Por problemas. favor. Então, 20 minutos, tudo bem? E a gente volta depois dos 20 para a Luzia fazer os comentários finais do que o grupo pensou em relação a essas questões. Tudo bem? Sim. Ok. Aí, gente, estou projetando aqui já, tá? Todos me ouvem? Sim? Sim. Certo. Sim. Beleza. Tudo bem. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui do lado. Tá. Quadro de desafios e possibilidades. Frente a analisar a formação docente, desafios identificados e possibilidades e ações concretas. Gestão de tempo e carga horária. Integração da FGV e da IFA. Adequação das especificidades locais. Legal. Tá, então a gente começa aqui pela formação docente, né? Certo? Gente, vocês vão precisar abrir o microfone para falar, porque eu vou anotar aquilo que vocês vão colocar, tá? Não sei se todos compreenderam como funciona. Tá, quais são os desafios identificados relacionados à formação docente? Pensando no novo ensino médio, né? A própria formação nas universidades adequadas na realidade dos nossos estudantes, né? Está tendo uma discrepância ou não em relação à formação das universidades, das licenciaturas, em relação à formação desse docente? Como que a gente... Esse acho que é um desafio grande. Como que a gente vai fazer para... A gente está tendo um novo ensino médio que não é tão novo, mas é novo, né? Mas a gente tem adequação em relação à universidade, preparando o nosso professor para esse desafio. Está acontecendo? Não está acontecendo? Eu acho que cada vez menos está preparando os professores, né? Eles chegam cada vez mais crus na escola para estar enfrentando, na verdade, assim, né? E o grande desafio hoje é esse professor ter conhecimento de como eu vejo, como ele ter metodologias diversificadas, que nem eu falo, para atender. São professores novos, mas muitas vezes não, a grande maioria não chega com essa preparação para enfrentar uma sala de aula com tantas diferenças, né, impactantes aí que a gente acontece ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, são muitas coisas que a gente enfrenta, muitas demandas na escola. Tá, então, assim, a formação oferecida nas universidades não está de acordo com as demandas atuais, correto? Uhum. E existe uma defasagem metodológica, existe uma dificuldade metodológica? Defasagem. Eu acho que é defasagem metodológica nas universidades, nessa preparação para os novos professores para a sala de aula. A impressão que dá é que não estão, para mim, né? Eu vejo aqui, quando chega, que eles não estão preparando esse aluno, no caso, esse professor, para vir para uma sala de aula. É para um trabalho, mas que não é a sala de aula. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Na verdade, eu acho que nunca preparou, né? Eu sou muito crítico, eu acho que nunca preparou, eu sou muito crítico em relação a isso. Eu acho que o Brasil, ele, historicamente, o processo de urbanização,
industrialização e urbanização ter sido tão acelerado, gerou uma demanda muito rápida por alfabetização. E a demanda rápida por alfabetização fez com que, historicamente, funcionasse da seguinte maneira: nós temos muitas pessoas a serem alfabetizadas e poucas pessoas preparadas para alfabetizar. Então, você sabe ler, sabe escrever, toma um livro e vai lá para a sala de aula. Não, mas eu não sei ensinar. Segue o livro. E aí, nós crescemos em salas de aula onde os professores pegavam o livro, colocavam o texto do livro na lousa, todo mundo copiava aquele texto e, quando muito, o professor explicava aquilo que ele copiou do livro na lousa e nós copiamos no caderno. E isso foi se perpetuando. Aí, quando não é o livro, reprodução. uma reprodução, e quando não é o livro, é o slide do RCO, ou é o slide que É isso que chegou eu de ia algum falar, lugar. porque hoje o NRCO, a aula vem pronta, né? Se você colocar o slide e ler para o aluno não vai te questionar. É o notório saber, né? Por E aí, mínimo assim, que você saiba. o bom professor, ele sempre aconteceu. Ele nunca foi, de fato, fruto de um processo, fruto de uma preparação, fruto de um planejamento da universidade, ou da secretaria, ou de qualquer um que seja. Ele sempre aconteceu. Esse é o meu ponto, sabe? Então, assim, a gente achar que hoje a universidade ela não oferece formação, eu acho que ela nunca ofereceu a formação. Ela apresenta também para nós conteúdos ligados a isso, mas a formação, eu sinceramente não vejo. Não vejo. Como eu disse, E o o bom que nós professor acontece. enfrentamos hoje na sala de aula é essa baixa motivação, essa defasagem escolar. E o que acontece? Os professores, eles não conseguem desenvolver estratégia para dar sentido a essa aprendizagem para o aluno. Então, nada é interessante. Porque é um conflito geracional. Essa metodologia aí, ela deu certo, porque nós tínhamos gerações muito respeitosas, muito de baixar a cabeça, de tudo, né? Essa geração atual, apesar de eu achar que eles cobram muitos direitos e cumprem poucos deveres, eles são críticos. Se aquilo não tiver a contento, hoje mesmo, hoje uma aluna da terceira série do ensino médio, maior, aqui na escola, deixa eu só colocar para carregar, enquanto isso eu vou falando. O celular dela, ela usou o celular em sala de aula. Aí, o que aconteceu? Para eles? Não, ela utilizando o celular em sala de aula, aí pegou, né? Beleza. Aí ela falou assim, mas o professor não estava dando nada. Os alunos apresentaram, tinha 2 trabalhos para apresentar, que eles apresentaram em 3 minutos cada um, e posterior à apresentação não tinha nada. E aí, o que eu estava fazendo com o celular, uma aluna da terceira série do ensino médio, era estudando aquilo que cai no vestibular. Aí eu fui olhar na câmera, de fato não estava tendo nada, o que eu vou fazer? Aí entra um outro ponto que eu acho que é um desafio, pensando na questão do novo ensino médio. Esse professor é um professor de matemática que está dando aula de programação e robótica. Então, quando você pega esses componentes que não são da base, os professores não têm formação e não têm, vamos dizer assim, motivação. Eles não sabem, eles não conseguem. Então, eles ficam enrolando em sala de aula. Eu posso pegar o gancho nisso? Uhum. Essa questão que você fala eu concordo quando você diz que, assim, mesmo a gente não foi preparado na faculdade para o dia a dia de uma escola. A gente foi preparada para o conteúdo. Sim. O dia a dia de uma escola, e olha que eu venho de uma faculdade que meu estágio foi dar aula. E hoje em dia a gente vê os estagiários que vêm das faculdades, o estágio deles é assistir
uma, duas, três aulas, não é a prática. A gente teve que dar aula, fazer avaliação, dar nota, e mesmo assim, quando caímos na escola, a realidade foi impactante. Num período que você mesmo diz que os alunos eram mais respeitosos, independente do que o professor trabalhava ou não, eles escutavam, eles obedeciam. A questão do desrespeito, não é que ele não existia, mas ele era menor. E aí tem essa questão que concordo que a faculdade ela não prepara para a escola, não prepara o dia a dia para o alunado, que aí hoje em dia está dando um problema muito sério por causa dessa mudança do estilo do aluno, que vem mais crítico, conhece muito mais da realidade, conhece o mundo por causa da internet, né? E os professores antigos, então os professores novos, a gente tem alguns professores novos aqui, que eles podem saber o conteúdo, mas eles não conseguem ter domínio na turma, porque não sabem a maneira, não sabem transformar. A gente está tentando descobrir o porquê, né? Eu tenho professor que foi meu aluno que está dando aula aqui, e alguns que conseguiram aprender o caminho, e alguns que estão dando trabalho, que nem você fala, chega lá, tá 20 minutos, os alunos estavam na porta com a mochila nas costas. Aí fui lá, faltava 20 minutos para acabar uma aula de matemática. Eles não tinham mais o que fazer, o professor disse que já tinha trabalhado o que tinha que trabalhar. Aí você fica pensando... O que eu acho assim... Aí o aluno não vai dar trabalho, o aluno não vai ter. Então, só fechando a ideia. Aí você tem o professor antigo também, que está tendo uma dificuldade. Muitos querem aprender, mas tem uma dificuldade com todo esse movimento rápido que anda acontecendo. Aí você tem o professor que tem resistência em trabalhar com essa questão do novo, que não aceita muito a questão, ou não quer, às vezes eu fico pensando, é porque não consegue, acha que não vai conseguir aprender as novas tecnologias, questão de plataforma. Você tem, então, assim, eu acho que os desafios em relação à formação docente são bastante grandes, são N situações que você teria que avaliar e que está criando muitos problemas. Daí eu fico pensando assim, agora que a gente estava começando a engrenar com essa mudança do ensino médio, agora vem um monte de mudança de novo, para a gente começar tudo de novo. Tudo de novo não, mas muitas coisas diferentes, que nem o professor falou. Tem muita coisa, nós estamos em novembro, e tem muita coisa ainda que está sendo avaliada, analisada, para ver como é que vai ser o ano que vem. Isso tudo dá um ponto de interrogação enorme na cabeça da gente. E claro que isso reflete na questão da formação do docente também, para o ano que vem. Eu insisto que, pensando no novo ensino médio, existe uma defasagem muito grande, principalmente dos componentes da parte diversificada. Exatamente. É onde, por exemplo, se esse professor de matemática, às vezes você consegue ali um bom em língua portuguesa, geografia, história, sociologia, você consegue achar ali. Mas aí começa educação financeira, programação e robótica, aí começa esse projeto de vida, essas coisas, e às vezes até professores que são muito bons dentro daquele componente específico, quando ele pega, o cara é bom lá dando aula de história, aí ele pega projeto de vida, a aula não vai. Nossa senhora, não vai. Não flui. Não vai. Por quê? Porque a universidade ela é conteudista também. E ela também forma o cara para conteúdo, e ali ele conseguiu sobreviver durante esses anos replicando esse conteúdo e faz o mínimo ali e tá tudo ok. Agora, quando você tira ele dessa zona de conforto e é apresentado a ele um novo componente curricular que ele tem que trabalhar a aprendizagem dos estudantes, não dá. Ele não consegue convencer, ele não consegue replicar isso. Porque ele não foi preparado para ensinar. Você falou, eu acho que muitas vezes é a própria insegurança do professor, porque ele não consegue ter domínio daquilo. Sim. Ele não tem o domínio não tem esse conhecimento, e daí ele se sente inseguro para trabalhar isso com os alunos também. Esse é um outro fator também, né? Tá, vocês querem que coloque mais alguma coisa além dos desafios identificados? Acho que já dá para ir para as possibilidades lá, Zé. Quais são as possibilidades que a gente tem, né, diante desses problemas apresentados? Políticas públicas de formação, até a própria formação em serviço, formação continuada, ou sempre... eu acho que são essas que a gente consegue ter mais concreto, né? Políticas públicas efetivas de formação docente, licenciatura, que é uma discussão de formação
docente que não é novo. Sempre se falou um pouco em relação às Tem formações que docentes. mandei lá para liberar o José O quê? do docente. Precisa ir embora. Luzia, libera o José. Coitado dele. O José tá cheio de coisa para fazer. Se liberar. Desculpa, gente, desculpa. Eu tinha fechado e acho que abri de novo. Desculpa. O José pode ir embora então, Luzia? Ó, tô indo. Diogo. A diretora falou que eu posso. Tá, vamos lá. Melhorias nas políticas públicas de formação. O que mais aqui, Chico? Incentivos de curso de formação continuada. Os próprios cursos de residência pedagógica, de PIBID, de etc. Tem que dar uma melhorada e uma modificada, a forma como que é trabalhado. Acho que é mais nessa parte aí. Os projetos, né? Como o PIBID eu acho sensacional, cara. Eu acho bom. São excelentes projetos. Acho que a ampliação. Eu vou colocar ampliação dos projetos aqui, Chico. Ampliação de projeto, ampliação de jornada de. Não, mas eu falo aqui, ampliação dos projetos de integração. Sabe uma coisa que eu acho que o professor Isso. vinha com bastante gás, é quando tinha esses projetos que a gente se encontrava por área de formação. Então, assim, sempre um professor tinha a contribuir. Por exemplo, aqui na escola eu tenho um grupo de boas práticas. Então, todos os professores colocam as suas boas práticas. Quem sabe, uma coisinha que aquilo que a Luzia postou, eu vou conseguir colocar e pensar numa metodologia, porque às vezes a gente acha que não é uma boa prática, e aquela boa prática deu certo com um. Então, essa troca de formação mesmo, eu acho que, eu não sei, eu penso muito, muito nisso, que é muito bom. Então, criação de instrumentos que possibilitem a troca de boas práticas entre os docentes, né? Isso, eu penso que é um... Ótimo, não? Muito bom. É mais válido, às vezes, mais? do que... Acho que tá bom. Acho que a gente para aí, Zé. Vai pro próximo. Tá, vamos pro próximo tópico aqui. Gestão de tempo e carga horária. E aqui pensando... Aí, será que... Ô, Diogo, aqui pensando em qual vertente? Na preparação do professor, você fala para a aula? Ou na carga horária que vai ser? Que vai ser distribuída. Eu estou entendendo aí para a gente pensar em todas essas questões. Até, por exemplo, eu comentei com vocês agora há pouco, eu preciso pensar enquanto diretor como é que eu vou distribuir a grade horária dos professores, porque eles precisam fazer juntos os projetos integradores e o IFA. Como que esse é um desafio para nós, não é? Porque eu tenho aqui professor que dá aula em 4 escolas. Como que eu vou organizar o horário da minha escola, entendendo que esse professor vai ficar aqui por pouco tempo e eu preciso pensar nele? É nesse sentido, Zé. Mas também é na gestão de tempo da sala de aula. Então, desafios identificados é a dificuldade, em relação a uma dificuldade dos docentes estarem em vários locais, né, várias escolas. E a dificuldade que você, direção, tem para organizar para que os professores estejam juntos em algum momento. Eu acho que você estava aqui quando eu já falei da reunião de fluxo, né? E que a dificuldade das outras escolas. Eu não tenho reunião de fluxo, por exemplo. Por isso que cada vez mais... Por exemplo, por isso que cada vez mais as escolas integrais e cívico-militares estão aumentando, porque o professor acaba ficando só numa escola. É muito mais prático do que uma escola que ele vá para 5 escolas. Antes você chamava ele... Não necessariamente, Luzia. Eu sou cívico-militar aqui, não tenho essa... Você é professor dá aula em um monte de lugar. Aqui acontece bastante. Talvez aqui aonde que é mesmo você mora? Eu sou em Londrina. Londrina é maior que Foz, né? Quando você pega um município menor, você tem essa possibilidade. Antigamente, principalmente nas escolas de tempo integral, existia ali aquela dedicação exclusiva, né? O professor ficava só na escola. As escolas de tempo integral, quando elas iniciaram o projeto, né? Todas elas tinham 4 coordenadores de área, né? De preferência o professor que você já chame ele
o professor ele entrava no colégio integral, ele tinha dedicação exclusiva, ele ficava só ali, aí ele era obrigado a pegar componentes da parte diversificada para poder trabalhar, mas como ele estava só ali, era vantajoso, ele queria, então ele tinha, se não me engano, algumas horas, inclusive, eu esqueci o nome, você lembra, Diogo, como é que chamava? Umas horas que era assim, que ele estava de hora atividade, mas ele poderia entrar em sala de aula, inclusive das horas atividades dele tinham 2 ou 3 que eram a mais do que os outros tinham para que o diretor pudesse falar, ó, você pode fazer essa hora em sala. Ele ficava disponível, né? Ele ficava disponível. Eu não lembro como é que chama, mas quando chegou para mim o integral, já não chegou com essa coisa Não, boa. não, Chegou já só perdeu já tinha perdido toda essa roupagem já. Eu fui Então, tutor de escola de tempo integral quando eu tinha isso ainda. Aqui a gente perdeu alguns professores, alguns anos atrás, justamente porque eles preferiam. E claro que todo professor, principalmente se você pega em escolas longe, você ficar o dia inteiro naquela, para evitar o translado. Então, a gente perdeu alguns. Hoje, aqui a gente é parceira, então a gente também, você já tenta ver se o professor se encaixa com mais aulas possíveis, né? Diante do que ele faz lá, o teste dele, porque a preferência é essa, porque antes tinha aqueles ajustes, né? Antigamente, até pouco tempo também, né? Do professor. Tinha um pouco mais aulas na tua escola, se ele pegasse mais, você poderia mesmo trazer ele até durante um tempo para a tua escola. Mas eu penso que a gestão de tempo aqui, a carga horária, eu acredito que a dificuldade é uma dessas, claro, né? Esse lecionar em várias escolas, mas também pensando... E qual que é a outra que você colocou de organizar? O Diogo falou de organizar o tempo, né? Como é que é? Isso, a gente precisa pensar naqueles professores dos projetos integradores, né, e agora do IFA, porque eles precisam estar juntos para planejar. Então, talvez um desafio que nós tenhamos aí vai ser a organização da hora e atividade dos professores. Independente se ele está em muitas escolas, porque às vezes a gente também tem essa dificuldade. Sim. Que é o planejamento, né? Então, a organização da hora de atividade dos professores para que possam promover o quê? Como é que é? Não é promover. Para que possa elaboração dos projetos. Para que possam elaborar os projetos. Porque você viu que o material ele fala muito da interdisciplinaridade, né, dos projetos integradores, mas não dá para fazer isso se os professores não dialogarem entre si. Eles precisam que tenha a união do currículo, né, das aulas. E, igual vocês colocaram em algum momento, se o professor abre o RCO e lê o slide, né, algo que está pronto, como é que vai ter a criação de vínculos entre os componentes? Mas é uma coisa Né? que a gente fica vendo. Eu acho que aí também vai entrar a questão do planejamento ficar limitado, né? Nessa gestão de tempo aí. Porque com essa falta de tempo, como é que ele vai estar nessas escolas, em reuniões, conhecer o que a escola precisa, né? Tá, quais as possibilidades diante dessas dificuldades? O professor permanecer numa escola difícil, só. né? As possibilidades seriam o quê? Reorganização do horário escolar, que vai ser um quebra-cabeça. O diretor formador, a gente pode colocar a ampliação da carga horária de hora de atividade, né? Para que os docentes possam... Não, ele não está falando isso mesmo, né, Diogo? Você viu que eu estou pensando para responder, né? Não, ele não falou isso aqui. Eu não sei se na escola de vocês, mas uma coisa que eu achei que o governo faz na época da distribuição de aula, que para a gente ajudou bastante, foi a questão dos ajustes, né? Como a gente tem uma escola muito grande, o que acontece? O professor pega uma quantia de aula aqui e fecha numa outra escola, e daí quando vai lá no ajuste, começa a troca né? E aí muitos deles conseguem largar lá onde pegaram para ficar aqui só com a gente.
Tem vários Que é professores isso? que a gente consegue fazer isso. Essa questão da hora-atividade seria muito interessante, que é a proposta do governo há muitos anos de você fazer hora-atividade concentrada por disciplina. Mas se vocês conseguem fazer isso, eu queria muito saber como, porque nós temos 45 turmas, que o professor pega a turma no fundamental, pega a turma no médio, pega a turma de manhã, pega de noite, e daí pega uma outra escola, aí tal dia eu não posso dar aula aqui, porque eu tenho que dar aula lá. Então, assim, aqui a gente não consegue concentrar por disciplina, que eu acho que seria uma coisa interessante para conseguir fazer essa troca. A logística não permite isso, é Não, não utopia, dá. porque mesmo que você tenha os professores, aí você tem professor que dá aula na rede privada, professor que dá aula em outra Exatamente. escola do estado, aí você não consegue fazer essa organização, é muito Sim, difícil. eu tenho, esse ano Nós eu aqui tenho, nunca conseguimos. a gente tem aqui 3 professores que estão em estágio probatório, né? E aí tem a questão da obrigatoriedade, tudo num dia só da hora-atividade, porque eles têm os cursos. Gente, foi um quebra-cabeça imenso para conseguir resolver o problema com 3 professores, porque é lei, eles têm que ter hora-atividade concentrada, porque eles têm todos os cursos sempre. E aí, assim, eu dei graças a Deus que não apareceu mais nenhum que estava em estágio probatório, porque senão a gente não sabia o que ia fazer. Porque aí você tem, eu posso pôr o professor tal, tem que ser na quinta-feira, no nosso caso, tinha que ser, os professores eram tudo de quinta ainda. E só que daí você tem que ver o outro professor, mas daí aquele professor não pode vir dar aula na quinta porque tem aula em outra escola. Foi um auê para conseguir fazer isso. Agora, então, essa questão da hora-atividade concentrada, eu acho uma proposta boa, mas que nem você fala, a viabilidade é praticamente impossível para a gente. Mas vamos colocar, a possibilidade é a atividade concentrada, seria uma possibilidade. Até mesmo, Zé, inclui aí, quando a gente vai por fazer áreas, né? Por áreas, né? Vamos colocar ou não? de área, etc., entender também que escolas próximas, escolas parceiras, aí, vizinhas, também os diretores podem se conversar para tentar ajeitar a vida desse professor também, né? Por que não? Isso os núcleos, né, mobilizar para tentar ajeitar, fica um pouco aqui a gente fazia bastante conversar com os diretores vizinhos, isso. Justamente para ajustar, né, esse horário do professor, para que ele não... O que acontece? Às vezes ele vai pegar no mesmo dia as 2 últimas aulas só lá. Aqui ele tem as 3 primeiras. Imagina como é que para o cara se deslocar. Não tem condições. Então, a gente precisa... E tem diretor que não é parceiro, que quer ferrar, não quer fazer ajuste. Não, vou pensar no meu, já nem mexi no meu, veja que o teu outro diretor lá. Era isso que os professores falavam, e a gente sabe que é isso. Ninguém quer abrir mão. Mas horário é um negócio que dá muito trabalho, cara. Meu Deus que me livre. Você pega lá, um professor que você... Esse tempo atrás me ligaram aqui, tinha um professor que queria pegar as aulas, e a gente tinha disponibilizado umas aulas de educação financeira, e esse professor, ele só queria pegar 2 aulas, mas as 2 aulas estavam em dias separados, ele só queria que juntasse, aí a mulher do RH falou, não, é simples, é só se trazer aqui. Eu falei, não é simples não, filha. Se eu trouxer esse aqui para cá, vou ter que deslocar outro daqui para lá, e foi uma engenharia para mudar um horário. E ainda tem aquele professor que não pode na primeira nem na última, e quer um dia sem vínculo. Não é? Quer ter uma folga ainda na semana ainda. Ô Zé, mas estamos falando de uma realidade aqui de 15, 16, 20 turmas. Agora a Cirlei tem 45, é isso? Ô, irmão, você imagina o tamanho. 45 esse ano, porque a previsão para o ano que vem acho que são 48. 48 você arrumar o horário disso aí, irmão. Eu tenho 28 e já é um trabalho lascado. Tem 28 turmas. Então, e a gente tem muito lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim. Nós temos 35. A gente faz o horário lá, o cru, a gente faz no programa, né? Mas depois tem os ajustes finos que vocês falam. Aí tem muita essa história, vai lá pegar uma aula. Isso já é histórico, gente. Mas o colégio tal não vai mudar. Não, mas pode ir lá no Cidália, que lá eles dão um jeito. E geralmente somos nós que temos que mudar para o professor não perder a aula. Tem hora que a gente estressa. Mas aí você pensa no professor, né? O professor não fez a opção de ficar com 4, 5 escolas, né? Nós temos mais de 1.600 alunos aqui, gente. O negócio não é brincadeira. Então, assim, e a gente durante muito tempo teve a dificuldade porque não tinha a ponte.
carro não chegava aqui. Né? Meu Não, Deus do o céu. carro só atravessava de balsa. Então, os professores, a gente deixava o carro lá do outro lado, atravessava a pé na passarela, né? E quando chovia, era a coisa mais linda atravessar aquela passarela, né? Kit cidade a gente tinha que ter, que o povo fala. Mas agora com a ponte, chegou muito professor novo aqui, né? Porque agora não tem mais dificuldade. Mas é complicado, gente, porque daí você tem um professor que pega, PSS principalmente, que pega final, que pega um pouco em cada escola, e aí no fim, assim, chega uma hora que a gente não consegue mais fazer, mas ao mesmo tempo fica preocupado com o professor que não está nessa situação por querer, né? É por uma questão de necessidade. Mas olha, é uma semana, assim, no mínimo uma semana que os neurônios queimam, hein, gente? E trabalhando em 3 aqui, em 3 para montar o horário. Né? Porque daí e sem contar, não sei, aí os cursos técnicos, que a gente tem poucas pessoas, por exemplo, aqui eu tenho administração e tenho sistemas. Então, um professor dá 4 matérias. Você imagina para o aluno, falei que esse ano que vem a gente vai ter que achar mais professor, porque se resume num professor para 4 matérias, o aluno não suporta o professor. Fica muito cansativo, tanto para o aluno fica quanto muito professor, cansativo. Né? E aí você tem 3 turmas de docente, 3 turmas de DS. É o professor nas 3 turmas com 3, 4 disciplinas. Gente, é complicado, até para montar laboratório para eles. Nós começamos farmácia esse ano, que a gente não tinha profissional, e já foi uma labuta. Né? Esse ano abrimos farmácia e o núcleo enfiou o EJA e o CBEJA aqui, né? Então a gente tem uma turma de médio e uma turma de fundamental também. Então, muita novidade, assim, que a gente não era habituado num ano só, e o técnico é um curso, né, de farmácia, e a gente já penou também para as disciplinas específicas, para a questão de professor. E eu acho demais, eu acho muito cansativo mesmo, tanto para o professor quanto para o aluno, quando você fica com 5, 7 aulas na mesma turma. Chega uma hora que estão tudo querendo se matar, né? Sim, não suporta o professor, já estão mais íntimos do que papel higiênico. Porque o professor tem que ser muito, muito criativo para dar 7 aulas numa turma. Ixi, eles cansam. A gente vai lá, misericórdia, vê eles que não querem mais nem pão com banha. Não aguenta, não aguenta. Mais alguma coisa na gestão de tempo e carga horária? Eu acho que muito difícil pensar essa gestão de tempo e carga horária. Não, mesmo porque eu acho que pensando nesse desafio e possibilidade do novo ensino médio, nós vamos entender melhor quando ele entrar em funcionamento, né? Aí nós vamos achar os problemas que agora, porque esse que está em ativo agora, esse novo ensino médio que nós estamos trabalhando com ele, no papel ele é maravilhoso, né? Uhum. Você pensar nos itinerários, tal, é tudo maravilhoso. A aplicabilidade é um terror, cara, porque é muito difícil. Agora, esse novo que vem, a gente vai enfrentar os problemas quando tiver no processo. Começar, né? Quando tiver no processo. Tá, agora vamos lá. Integração curricular entre a formação geral básica e os itinerários formativos de aprofundamento, né? É isso, né, Diogo? O próprio desafio é fazer essa integração. Já começa. Como fazer, né? No como próprio realizar. Desafio. Como realizar. Talvez ações concretas, essas questões de formação continuada, ou cursos de formação específicas, podem ajudar nessa implementação ou integração. Mas tá, ainda como realizar? Então, mas vamos ao desafio. Como realizar essa integração de maneira efetiva, né? Isso. É um desafio. Qual o desafio que a gente pode pôr aqui? Eu pensei já no ação... Na possibilidade. Tá, então qual a possibilidade para essa situação? Cursos de formação mesmo, que já serem integrados, né? Cursos de formação? Já integrados. Até mesmo políticas públicas de formação docente poderiam contribuir para a formação. Mas aqui, cursos de formação já integrados ao que? Ao processo continuado, à formação continuada? Até mesmo a formação inicial ou formação continuada. Cursos de formação já integrados. E o seguinte, só a grosso modo olhando ali, as aulas
que são próprias do curso profissionalizante, elas vão diminuir. Até onde que isso também é bom? Né? Se a gente for pensar ali nesse novo ensino médio que estávamos conversando esses dias, parece-me que vai diminuir as aulas eletivas, né, do próprio, de formação deles mesmo, porque vai entrar outras, que aluno que vai sair preparado também? Como é que é, Luzia? Eu não entendi essa parte. Não entra ali, eu só tô falando que, se for ver a grosso modo do novo ensino médio, a carga horária das disciplinas do próprio curso... Da formação geral básica, ela vai diminuir? Vai diminuir, entendeu? Então, assim, até que ponto que isso é bom para a formação desse aluno também? Será que vai diminuir? Estávamos conversando, eu não estudei nada ainda, estou pegando ela vai agora. cair para 200 horas ano, né? 600 horas em todo o ensino médio paranaense, são 600 horas dessa ideia do profissional. Mas ainda não veio, né? Não sei se... na educação profissional, você está falando. Na profissional. Tá. Cai um pouco de carga horária, é isso que ela está dizendo, para ganhar na formação geral básica, né, Luzia? Isso. Eu vejo que é necessário, mas também diminuir esse curso técnico, a formação deles também é prejuízo, é complicado isso aí. É uma situação que tem que ser muito bem estudada mesmo, né? Uhum. Mas, gente, eu estou bem por fora de tudo isso ainda, viu? Vocês estão comentando bastante da formação do professor, né? E essa ideia da integração também passa da formação do professor. Talvez o curso de formação que a gente tenha mais próximo dos professores que já estão na rede seja os formadores em ação, né? Talvez o único problema seja de que os cursos começarão todos o ano que vem com a escola já funcionando, né? Então a gente a rede vai desenvolver cursos com os professores para o IFA e para os projetos integradores, mas isso já acontecendo, né? O que para nós é muito difícil, porque até o professor entender o que ele precisa desenvolver em sala de aula. Esse é um grande problema. E ele não é, Sirlei? Depois que já começou. Desculpa, eu não escutei que estava prestando atenção no aluno aqui. Fala, Diogo. Eu pensei que era você que tinha concordado comigo, mas foi a Luzia, então. Não, só estou atendendo o aluno aqui e já volto. Tranquilo. Que são esses cursos do formação integrados, né, Chico, que você está falando, que não seja só na faculdade, né, que não seja só a nível de graduação, mas que seja em qualquer nível essa formação para o professor chegar, isso, né? E é talvez sempre da rede é o mais próximo e o mais fácil, né? Só que a gente acontece as coisas depois tem formação. É um problema, né? Tá, qual mais desafios aqui que a gente coloca? Ou não coloca mais nada? Eu não colocaria mais nada, porque eu não sei de nada. Não, isso que eu tô falando. Difícil. Eu acho que muitos... difícil esse negócio, professor. Eu acho que muitos problemas nós vamos enxergar... A Lucia tá ótima hoje. Ela já soltou duas ali que eu adorei. Mas muitas coisas a gente também não sabe, Luzia. Fica tranquila, tá? Todo mundo tá aqui, tá no mesmo barco. Desculpa a minha ignorância, mas olha, tá difícil de acompanhar. O professor lendo aquele slide, blá, 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 eu falei, meu Deus, em que parte que eu estou na Terra ou em Nárnia aqui, né? Tá. Adequação às especificidades locais. Quais pontos a gente tem que abordar aqui, Diogo? Pensando nas especificidades das nossas escolas? Isso, das nossas escolas, que vocês colocaram aí. Nós temos o modelo cívico que precisa implantar isso agora. Temos a integral que tem que implantar isso agora. Nós temos a regular, nós temos a educação profissional, nós temos a escola do campo, a escola indígena. E todo esse grupo vai chegar, então, ao ensino no médio paranaense. E talvez o foco para a gente pensar dessa adequação seja a FGB junto com o projeto integrador, que está o IFA, né? E como que a gente pode pensar isso? Porque cada escola vai ter um desafio diferente, não é? Eu, por exemplo, enquanto integral, desafio de espaço, desafio para juntar os professores. É um desafio que você aí, cívico, tem, o regular tem. Isso, toda essa adequação, tanto de espaço... Mas é difícil responder, Diogo, porque ainda tem muita incógnita, né? Sim.
entende? Porque eu não sei, por exemplo, eu não sei porque nós temos que fazer opção, né? Eles fizeram lá, mas pode ser que a gente possa ter dois, não é? O de humanas e o de exatos, não Ah, e você está tem falando do tudo isso. itinerário. O itinerário que É, agora passa a ser o IFA. sim, mas só que a escola diz que a escola pode ter um só para poder fazer o projeto Então, integrador, não é? e daí seria a seleção do aluno, né? O aluno iria indicar. É, mas aí, a depender da quantidade de alunos, parece que pode ter os dois. E aí? Isso, e aí? Como é que eu faço? Mas eu não sei isso ainda. Não, Entende? não sabemos, não Que é sabemos. difícil a gente É o pensar nessas desafio. necessidades locais, porque a gente não tem todas as informações ainda. Pode colocar isso, que o desafio, então, a gente precisa reconhecer como é que vai ser o contexto para 26, para então pensar na especificidade da adequação. Difícil, né? Possibilidades. Possibilidades é chegar logo a essas informações, né, de como vai ser certinho. Mas é difícil. Diogo, eu acho que aqui nós já estamos fazendo, apresentando, não precisa fazer aquele, eu tenho que ter aquele momento de apresentação. Não, tudo bem, se vocês entenderam que ficou claro para todo mundo o que nós temos até então, tudo bem? Eu acho que para... Tá bom. Já quebramos a cabeça para fazer isso aqui? Porque assim, nós estamos em pouco, né? Então dá para a gente ir discutindo e fazendo. José, só para divertir, para corrigir um negócio, eu estou pensando em no ano passado. Eu não tenho 45 turmas, eu tenho 52 esse ano. Meu Deus do céu, filho. Nós temos 18 de manhã e à noite e 16 à tarde. Tá bom, né? Eu estou pensando, 45 anos a gente teve 45 turmas, a gente teve uma vida toda, né? Mas aí a gente teve uma ampliação e esse ano tem mais turmas. Ô, Sirlei, qual que é o teu modelo aí mesmo? De que tipo? Não, você é cívico ou não? Não. Você é regular? Normal. Que nem diz o povo, normal. Não sei. O povo que nem diz, a gente fala, a gente aqui não é muito normal, né, para aguentar esse ritmo, mas... Você tem profissional aí também ou não? Tem o farmácia, que a gente implantou esse ano. Olha que legal, hein? Farmácia, bem que legal. máximo. É que foi o que eu estava falando, que a gente tem um curso técnico e já foi meio complicado achar professor para as disciplinas específicas, que nem são tantas no primeiro ano, né? A gente já está esquentando a cabeça para o ano que vem, como é que vai ser isso. Mas, enfim, não adianta esquentar a cabeça demais antes da hora também não, né? Mas é um problema mesmo que a professora Luzia falou. Você arrumar, quando você tem um curso técnico, profissionais das áreas, das disciplinas específicas, né? É bem mais complicado. Aí, José, essa é uma adequação que a Sirlei vai ter que testar lá na escola dela, né? Ó, e aí tem essa questão. Que ela tem. O professor, que nem a gente, o curso técnico tem que ter a coordenadora. A nossa coordenadora, eu acho que ela é nossa, porque são 10 horas, como é só uma turma, são 10 horas na semana, ela vem na segunda-feira, de manhã e à noite, que é o horário que tem o técnico, e ela atende mais, eu acho que umas 2 escolas, fora a gente, que eu saiba. Fora a questão de aula, que ela dá química. Aqui também. Química, as coordenadoras são coordenadora, são articuladora, são professora dos cursos. Mais ou menos. Ela tem, acho que eu saiba, assim, mais duas turmas, se eu não tiver... A escola, o curso técnico sem falar bobagem. Se eu não tiver... O curso técnico é excelente, porém é a falta de professor capacitado, porque você imagina um professor que é professor de desenvolvimento de sistema, ele vir dar aula aqui no curso por uma miséria. Se ele faz um programa de computador, alguma coisa, ele ganha uma fortuna, entendeu? Então, assim, ele não vai deixar de ele vir dar aula pelo um valor que a gente ganha, vamos falar a verdade, sendo que ele tem na mão dele um dispositivo que ele é um profissional, né, de sistemas, que ele pode estar desenvolvendo isso e ganhando muito mais fora daqui. Deixa eu fechar aqui, peraí. Tá certo.
Pessoal, então, obrigado pela contribuição de vocês. Zé, eu posso projetar, então? Então, só para fechar o que a gente discutiu até então, a gente discutiu tanto os desafios quanto as possibilidades em relação ao ensino médio paranaense, né? A gente já está, teoricamente, já implantamos agora em 25, no primeiro ano, esse modelo. Pensamos aí nos desafios e possibilidades em relação à formação do professor, vocês colocaram vários itens, vocês também colocaram em relação aos projetos integradores, né, que a gente chama agora de IFA, também os desafios que nós vamos ter para implementar isso na nossa escola, para organizar todo o pessoal. Pensamos também em relação à integração do currículo, tanto da formação geral básica, quanto desse itinerário formativo, né, nesse novo formato que a gente tem até então, e as adequações locais que a gente vai ter que pensar à medida que, de fato, se concretize esse modelo do ensino médio paranaense. Então, tudo isso para a gente pensar como um desafio para colocar nas nossas escolas para 2026, tá certo? Vou projetar de novo o material, para a gente dar continuidade, já estamos quase nos finalmentes. E agora, então, a gente passa para o diretor em ação. Número 2, vocês estão com o portfólio aberto já, né? Sim? Sim. Tá certo. Então, agora vem a parte, então, do registro de vocês no portfólio. O Eduardo, Nossa, tudo bem? Agora eu vi todo mundo aí da sala. Tudo bem. É que eu entrei depois, porque né, eu fui na reunião aí de manhã em Londrina, e aí já resolvi, como é do município, a gente já faz mais coisas, então cheguei um pouquinho atrasado, tá? Tranquilo, Eduardo. E eu não vi você Tranquilo. na reunião, Diogo, tá? De férias? Eu tô de férias, eu não pois vi é, lá. tô de férias. O Zé Rodolfo e o Chico, você não vi lá. Isso, é verdade. O Dulce também não viu ele lá, né, Eduardo? Vou falar para a chefe, que ele faltou na reunião hoje. A chefe tá de férias também, Tá de deixa férias ela também, quieta. Isso. Eu não vejo o Diogo nas reuniões do Loop desde a época do Zé. Faz tempo, hein? Chega, vamos seguir aqui com o material. Então, olha só, chegou a hora de registrar no portfólio, então, as aprendizagens do campo do encontro, então, número 4, aprendizagens e reflexões. O que vocês vão fazer, então, no portfólio de vocês? Vão fixar o documento do desafio e possibilidades que a gente elaborou enquanto grupo, tá aqui no chat, e também eu joguei lá no grupo, tá? Então, é só copiar no portfólio de vocês. Então, a gente tem aí 5 minutos para fazer isso. E nós temos um FAQ, tá? O DAP está pedindo para que vocês vão até o FAQ, que é aquele canal de perguntas e respostas mais frequentes em relação ao ensino médio paranaense, e coloque lá a dúvida de vocês. Eu vou jogar o link do FAQ no nosso grupo, tá certo? E aí, 5 minutos, a gente volta para fechar o encontro de hoje. Ô, Diogo, tem como colocar de novo aqui no chat aqui da Meet que você falou? Que para mim não apareceu, que eu tenho depois. O do material? Isso. Já coloco também. Tá ok, obrigado.
Está compartilhando a tela, Diogo? Isso, não quis atrapalhar vocês. Mas só para vocês perceberem que a gente também tem um RCO, tá, pessoal? Em relação ao encontro, a jornada, né? O FAQ você vai colocar ali também, Diogo? Não entendi essa parte. O FAQ eu joguei lá no nosso grupo. Vocês querem que eu coloque aqui também? Pode responder depois? Pode vai responder agora. Responder agora, pode aproveitar o tempo. Vou jogar aqui no chat também. Tá, obrigada. O Diogo, desse encontro de hoje, é só colocar, então, esses desafios e possibilidades, esse link, né? É isso? Isso aí, Eduardo. Ok, obrigado. Imagina. Pessoal, tudo bem? Podemos seguir para finalizar o encontro? Sim? Tá certo. Pessoal, então, só para quem chegou agora, chegou um pouco depois de que a gente começou, não esqueçam de olhar para o portfólio de vocês da implementação, tá certo? Nós estamos aí a 3 encontros da apresentação da implementação, tá certo? Então, são só 3 semanas. No último encontro, a gente apresenta, né? Lembrando disso, a implementação. Então, não deixem para a última hora a implementação em relação ao Se Liga. Vocês lembram? A gente falou disso lá no nosso primeiro encontro. Então, para a gente sistematizar tudo que nós ouvimos e discutimos aqui hoje, então, o projeto integrador de caráter interdisciplinar, ou seja, né, a integração dos componentes curriculares para a resolução de um problema real aí diante dos nossos estudantes, baseado num processo de ensino e aprendizagem nos objetivos de conhecimento. Favorece o desenvolvimento da dimensão conceitual, procedimental e de atitude, tem na interdisciplinaridade o elemento-chave para a solução da problematização. Seleciona estratégias de ensino de acordo com o problema a ser solucionado. Tudo bem? Então, aí a nossa fala de encerramento do escutar, copiar, ler, decorar, repetir, para investigar, problematizar, argumentar, produzir, criar e projetar. Bonita essa fala final, né? O que a gente espera, então, é que os nossos professores também tenham essa visão de que não dá mais para estudar, copiar, ler, decorar e repetir para esse processo de cognição mais apurado e complexo que seja do que a gente está se referindo aqui. Tudo bem, pessoal? Vou parar de projetar para a gente fazer a nossa foto de hoje. Zé Rodolfo, você está por aí? Eu não sei se é a minha internet também que está oscilando. Ju, tá por aí. A Juliana estava com uma situação na casa dela. Não sei se ela vai estar agora. Não, estou por aqui sim, Diogo. Estou por aqui sim. Eu tô também, eu só não consegui abrir a câmera mesmo. Beleza, Ju. Ô, Diogo, você vai dar uma olhada lá no nossa implementação e no portfólio e vai dando um feedback ou você vai esperar só para o final? No portfólio eu já dei lá uma mensagem. Deu 3 encontros, eu coloquei uma mensagem individual para vocês. Voltem lá para dar uma olhada. Se ficou alguma coisa para fazer, eu coloquei lá. E da implementação, caso vocês já comecem a produzir, queiram que eu dê uma olhada, pode mandar para mim no privado que eu vou lá dando uma olhada, tá certo? Tá Chico, certo. você consegue fazer um print nosso, por favor?
Sim. Vou parar a gravação um pouquinho, vou parar a gravação. Agradeço demais a paciência de vocês. O tempo passou rápido, né? Que bom. Vocês contribuíram demais aí para o material que nós tínhamos hoje.